Havia um homem chamado Mike McCluskey. Ele era um empresário que operava um negócio de dentro da prisão em Kingstown. Um dia, Mike se aproximou e pagou a um menino para arremessar uma bola de tênis por cima de um muro da penitenciária com uma raquete de tênis. O menino fez o que ele mandou. Ele conseguiu arremessar a bola de tênis para dentro do pátio da prisão. No pátio da prisão, havia um guarda de prisão chamado Ed, que estava vigiando a prisão. Ele viu a bola de tênis que foi arremessada pelo menino no chão, mas não fez nada a respeito. Um prisioneiro também viu a bola de tênis depois que Ed passou por ela. Esse prisioneiro pegou a bola e a entregou a um líder de uma gangue de prisão. Aconteceu que a bola de tênis não era apenas uma bola comum. Havia algo dentro dela. Aparentemente, os prisioneiros usavam bolas de tênis para contrabandear mercadorias ilegais do mundo exterior para dentro do presídio. Era uma das maneiras seguras deles contrabandearem mercadorias sem serem pegos pelos guardas. Aparentemente, Mike não operava seu negócio em apenas uma prisão, mas em 7 prisões dentro de um raio de 10 milhas. Havia um total de 20.000 prisioneiros nessas prisões. O grande número de prisioneiros fez Mike pensar que essas prisões eram um mercado em potencial para o seu negócio. Ele usou seu privilégio como o atual prefeito de Kingstown para operar seu negócio, conectando esses prisioneiros com o mundo exterior. Mike tinha um irmão chamado Mitch. 2 dias antes, ele ainda era o prefeito de Kingstown. Naquele dia, um homem foi ao seu quarto para pedir sua ajuda. Ele pediu a ele para ajudar sua filha, que foi enviada para a prisão por usar metanfetamina. Ele ofereceu algum dinheiro ao prefeito e pediu a ele para transferir sua filha para outra prisão que ela desejava. Mas o problema era que a filha dele tinha brigado com um homem negro e agredido um guarda na prisão. Depois que Mitch ouviu isso, ele ofereceu a esse homem para transferir sua filha para uma prisão chamada ESAT. Ele achou que aquela prisão seria adequada para a filha daquele homem. Ele sugeriu que a filha daquele homem se amarrasse como se fosse tirar a própria vida. Ele acreditava que, fazendo isso, os guardas da prisão a levariam para uma sala especial onde ela estaria segura contra os ataques de outros prisioneiros. Enquanto Mitch conversava com aquele homem, sua secretária, Rebecca, bateu em sua porta. Ela disse a ele que havia uma mulher que queria conhecer ele. Essa mulher afirmou ser a esposa de um russo chamado Milo Sunter. O nome dela é Vera. Ela disse a Mitch que o que seu marido estava fazendo ultimamente era apenas contar os dias. Mas ela não explicou se o marido estava contando os dias para sair da prisão ou para ser eliminado. Vera foi ao escritório de Mitch para pedir sua ajuda. Ela disse que seu marido Milo precisava pegar algo de uma bolsa. Vera levaria a coisa dentro daquela bolsa para Estônia no dia seguinte. Ela prometeu dar $10.000 a Mitch em troca se ele estivesse disposto a ajudar ela e o marido. Então, ela deu a Mitch um mapa que mostrava a localização da bolsa. Ela pediu a Mitch para fazer uma cópia daquele mapa e devolver o mapa original a ela. Do lado de fora do quarto de Mitch, havia alguns homens esperando para encontrar Mitch. Pela aparência deles, pareciam ser gangsters. Um desses gangsters se chamava Ramos. Quando Vera saiu do quarto de Mitch, Ramos se sentiu atraído por ela instantaneamente. Em outro lugar, Mike estava se encontrando com o sargento Ed e seu colega Jim. Jim disse a Mike que seu sobrinho Sam havia acabado de conseguir um emprego na prisão como guarda. Mas, infelizmente, Sam foi abusado por um prisioneiro negro chamado Daryl, que era membro de uma gangue chamada ASAP, assim que começou a trabalhar lá. Depois que Daryl cometeu o abuso, Sam escreveu uma carta ao governo central que poderia ameaçar a posição de Sam em uma prisão feminina. A mãe de Mike e Mitch, uma mulher chamada Miriam, trabalhava como professora e estava dando uma palestra aos prisioneiros naquela prisão. Após a aula, um prisioneiro se aproximou dela e pediu sua ajuda com o caso de sua sobrinha, mas Miriam rejeitou imediatamente seu pedido porque, na verdade, ela não concordava com o negócio de seu filho. Mais tarde, naquele dia, Mike e Mitch estavam visitando uma praia e conversando sobre o pedido de Milo. Eles acreditavam que a carta escrita pelo prisioneiro negro ao governo central poderia ser um erro fatal. Eles pensaram que a carta criaria um problema maior.
Por causa disso, eles decidiram se encontrar com o líder de uma gangue chamada Bunny. Mesmo que Bunny fosse uma pessoa muito influente na comunidade negra em sua região, ele nunca se levava a sério. Foi por isso que Mike e Mitch gostavam muito dele. Quando Bunny viu Mike e Mitch o visitando, ele rapidamente disse aos seus subordinados para pegar alguns sorvetes e tratar seus convidados com esses sorvetes. Aparentemente, Bunny tinha a carta escrita por Daryl para o governo central. Depois de persuadir ele, Mike e Mitch concordaram em dar a eles a carta em troca de um pacote de entorpecentes. Mike e Mitch ficaram satisfeitos com essa decisão. Como prefeito de Kingstown, Mitch, com a ajuda de seu irmão, era responsável por manter a paz entre as várias gangues da cidade e dentro da prisão. Em uma prisão, um prisioneiro chamado Daryl estava desrespeitando um novo guarda de prisão chamado Sam. Ele pediu a ele $500 para comprar doces. Se é que você me entende, ele ameaçou que o governo central receberia sua carta no dia seguinte se ele recusasse seu pedido. Sem medo dele, Sam se recusou a fazer o que ele pediu e acertou o peito dele com um soco. Por causa disso, finalmente eles se envolveram em uma briga. Outros guardas da prisão vieram para separar a briga. Não muito depois disso, em outro lugar, um irmão de Mike e Mitch, chamado Kyle, veio ao seu escritório. Kyle trabalhava como policial. Ele era casado com uma mulher chamada Tracy. Em seu escritório, ele viu seu irmão conversando com alguns detetives. Quando Mitch viu Kyle, ele deixou seus amigos e pediu a ele que acompanhasse Mike para pegar a bolsa solicitada por Milo e sua esposa. Ele pediu a Kyle que acompanhasse Mike porque eles precisavam ir para outro condado para pegar a bolsa de Milo. Kyle e Mike finalmente foram para a floresta que estava marcada no mapa para encontrar a bolsa de Milo. Aparentemente, havia $200 mil dentro da bolsa. Depois de encontrarem a bolsa, eles voltaram para o carro e foram embora. Em uma boate, Vera estava trabalhando como dançarina lá. Em uma delegacia, Sam estava recebendo tratamento para seu ferimento. Para seus colegas de trabalho, ele admitiu que estava sendo intimidado por Daryl na prisão. Ele disse que Daryl mandou que ele fosse para sua cela e, depois disso, ele o atacou em legítima defesa depois que Daryl o atacou primeiro. Depois que o diretor ouviu sua história, ele decidiu transferir Sam para a torre para protegê-lo de qualquer dano. Depois que Vera terminou seu turno, saiu da boate e foi para o carro. Ramos viu a linda mulher e seguiu ela silenciosamente. Vera não percebeu que Ramos a estava seguindo. Ela se surpreendeu quando encontrou Ramos dentro de sua casa. Ela tentou atirar em Ramos, mas ele conseguiu se esquivar. Em seguida, Ramos viu-la e elimina ela, roubando o dinheiro. Ramos foi para a sala de estar e viu o mapa do tesouro de Vera na mesa. Ele acreditava que o dinheiro no mapa era administrado pelo prefeito. Agora, Mike e Kyle então voltaram ao escritório de Mitch. Eles guardaram os $200 mil que conseguiram da bolsa de Milo no cofre de Mitch. Lá, pela manhã, Mitch foi ao seu escritório. Aconteceu que Ramos estava escondido em seu quarto. De repente, ele apontou o cano para a cabeça de Mitch. Ele quis roubar o dinheiro da bolsa de Milo, que já tinha sido pego por Kyle e Mike. Ele disse a Mitch para abrir o cofre, e Mitch fez o que ele mandou. Depois de Mitch entregar o dinheiro para ele, Ramos atirou nele. Em outro lugar, Mike encontrou-se com Bunny em sua casa. Bunny estava furioso com ele porque descobriu que seu empregado, Daryl, havia sido agredido por Sam na prisão. Mike não tinha ideia desse problema e ficou chocado quando Bunny e sua gangue tentaram atacar ele repentinamente. Depois de Mike tentar argumentar, Bunny permitiu que ele fosse falar com Mitch. Mas quando Mike chegou ao escritório de Mitch, estava confuso porque havia muitas viaturas da polícia estacionadas lá. Ele viu um conhecido do lado de fora e perguntou a ele o que havia acontecido. O homem tentou acalmá-lo, mas Mike insistiu em entrar no escritório. Ian disse a Mike que Vera foi encontrada sem vida e violada na noite anterior em sua casa. Ele o informou que ele e sua equipe conseguiram encontrar as impressões digitais do agressor. Mike finalmente descobriu que Mitch
havia falecido e ficou realmente arrasado pelo fim de seu irmão. Ele não conseguiu esconder sua tristeza quando viu o corpo de Mitch em frente ao cofre. Kyle também estava devastado e não esperava que seu irmão os deixasse tão rápido. Ele achava que esse incidente deveria ter acontecido com Mike, já que ele era quem operava seu negócio sujo em uma prisão feminina. Enquanto Miriam dava uma palestra em sua aula, alguém a interrompeu e contou sobre o incidente que aconteceu com o filho dela. Por outro lado, Mike foi à casa do agressor, que já estava cercada pela equipe de SWAT. Ele conversou com eles e não queria que o agressor fosse preso vivo e encarcerado, pois isso tornaria ele intocável. A equipe de SWAT, então, invadiu a casa de Ramos. Ramos, que estava dormindo no sofá, ficou chocado quando sua casa foi invadida pela equipe de SWAT. Eles disseram a ele para pegar sua arma. Quando Ramos fez o que lhe mandaram, eles alvejaram ele imediatamente. Depois de fazerem o trabalho deles, a equipe de SWAT saiu da casa de Ramos. O colega de Mike disse que tudo aconteceu como ele queria. Aparentemente, os policiais tinham um ótimo relacionamento com Mike e Mitch, o que os levou a fazer o que Mike pediu. Depois disso, Mike foi a um bar para lidar com sua dor e tristeza. Ele ainda estava arrasado pela perda de seu irmão. De repente, um homem chamado Duke veio ao bar e se aproximou dele. Duke era o braço direito de Milo. Ele perguntou a Mike sobre o dinheiro de Milo. Mike disse a ele que não tinha mais acesso ao dinheiro, pois estava sob custódia da polícia. Duke ameaçou Mike ao ouvir isso, mas Mike o atingiu com sua garrafa de cerveja imediatamente. Ele também apontou o cano para Duke e ameaçou que acabaria com Milo na prisão se ainda culpasse todo esse incidente por ele. Depois disso, Mike dirigiu seu carro até sua cabana particular para acalmar sua mente. A cabana estava localizada nas florestas, longe da cidade, e não havia sinal de telefone móvel lá. Enquanto Mike estava na varanda da cabana sozinho, viu um urso negro chegando ao seu quintal em busca de comida. No dia seguinte, Mike deixou sua cabana e visitou sua mãe em sua casa. Aconteceu que o negócio que Mike estava operando agora era um negócio de família que ele herdou de seu pai. Mike justificou o que fazia, dizendo que seu negócio não era contra a lei e ajudava a resolver o problema do racismo em sua comunidade. Depois disso, Mike voltou ao escritório de Mitch e pegou o dinheiro do cofre. Ele também guardou uma arma que pegou do subordinado de Bunny naquele cofre. Enquanto caminhava pela rua, uma mulher se aproximou dele e pediu sua ajuda. Essa mulher pediu que ele ajudasse seu irmão, que estava prestes a receber a pena capital, mas, infelizmente, Mike disse que não podia ajudar o irmão dela porque ele havia cometido um horrível massacre em uma estação de ônibus. De qualquer forma, no dia seguinte, Mike compareceu ao funeral de Mitch. Ele ficou lá mesmo depois de a cerimônia ter terminado e as pessoas terem deixado o cemitério. Ele finalmente deixou o cemitério também quando começou a chover. As pessoas estavam se reunindo na funerária e alguns policiais que eram amigos de Mitch estavam se lembrando de Mitch juntos, compartilhando como Mitch costumava fazê-los rir com suas piadas engraçadas. Kyle sorriu ao ouvir as piadas que Mitch contou a eles e ele também foi à funerária. Ele estava triste com a partida de Mitch, um amigo que ele conhecia desde a escola primária. Mike e Ed foram para a varanda e falaram sobre as guerras entre as várias gangues da cidade, o problema do racismo dentro das prisões e as possíveis soluções para esses problemas. À noite, Mike voltou ao escritório de Mitch e queimou o tapete onde o corpo de Mitch foi encontrado. O incêndio que ele iniciou fez o alarme de incêndio tocar. Alguns bombeiros e policiais chegaram ao local não muito tempo depois. Quando perguntaram a Mike por que ele queimou o tapete, Mike disse que fez isso porque o tapete o fazia lembrar da tragédia que aconteceu com seu irmão. Mike foi finalmente nomeado prefeito de Kingstown. Atualmente ele estava ocupado trabalhando como prefeito de Kingstown, que também prestava serviços sociais remunerados para aqueles que precisavam de ajuda com parentes nas prisões. Uma tarde, uma mulher veio ao seu escritório para pedir sua ajuda. Ela pediu a ele que ajudasse seu irmão, que estava prestes a receber a pena de execução. Mas, infelizmente,
Mike disse que não podia ajudar o irmão dela porque ele havia cometido um horrível massacre em uma estação de ônibus. Não muito tempo depois, Mike recebeu uma ligação de Bunny. Bunny expressou suas condolências pelo ocorrido, mas depois fez um comentário raivoso. Ele estava muito decepcionado com o trabalho de Mike. Depois de desligar o telefone, Mike correu para o escritório de Mitch e pegou a arma do subordinado de Bunny que ele mantinha no cofre. Então ele foi para a casa de Bunny, bateu na cerca e jogou algumas granadas em seu quintal. Ele apontou a arma para Bunny e o ameaçou para entregar a carta de Daryl a ele. Depois que Bunny entregou a carta, Mike ligou para seu colega no telefone. Ele pediu ao colega que devolvesse Daryl à sua cela anterior. Mike estava ciente de que o que fez a Bunny era prejudicial, mas parecia que ambos estavam acostumados a esse tipo de briga. Quando Mike deixou a propriedade de Bunny, havia alguém o observando de dentro de um carro. Aparentemente, essa pessoa o estava observando secretamente o tempo todo. Em seguida, Mike parou em uma loja de armas. Ele queria consultar sobre a comida favorita de um urso negro e a arma que poderia derrotar um urso negro. Mas, em vez de seguir o conselho do dono da loja de adquirir uma .40 para usar contra o urso negro, Mike decidiu comprar um arco e flechas e uma réplica de urso. Ele também comprou algumas batatas fritas cruas e óleo de cozinha usado. Quando Mike retornou à sua cabana na floresta, ele colocou as batatas fritas cruas e o óleo de cozinha usado no local onde viu o urso negro no dia anterior. Em seguida, esperou pelo urso negro na varanda, mas o animal ainda não havia aparecido, mesmo após esperar por muito tempo. Havia apenas um guaxinim se aproximando de suas batatas fritas cruas. No dia seguinte, 2 agentes do FBI foram ao escritório de Mike. Eles foram lá em busca de informações sobre a relação entre Vera e Mitch e a relação entre o falecimento de Mitch e Milo. Para Mike, descobriu-se que Milo estava sendo acusado de roubo e assassinato por roubar um carro blindado e eliminar 2 guardas armados durante o assalto. Esses 2 agentes do FBI também revelaram que Mitch, na verdade, era um informante do FBI que recebia $2.500 por mês para trabalhar para eles. Eles também disseram a Mike que sabiam que ele havia jogado algumas granadas na casa de um traficante local chamado Bunny. Os 2 agentes do FBI então ofereceram a Mike a oportunidade de trabalhar para eles como informante, assim como seu irmão Mitch fez. Mike ficou feliz ao ouvir isso e aceitou a oferta imediatamente. Assim que assinou o contrato, ele recebeu um cheque como pagamento. Depois disso, Mike recebeu uma ligação de Ian e sua equipe. Eles pediram a ele que ajudasse a prender um criminoso junto com eles. Mike concordou em fazer isso e recebeu um radiocomunicador de um policial. Ele seria orientado por meio desse radiocomunicador até o local de seu alvo. Enquanto Mike dirigia seu carro e seguia as instruções de seu colega, ele acidentalmente colidiu com o carro de seu alvo. Em outro lugar, Duke visitou seu chefe, Milo, na prisão. Milo era um criminoso endurecido que havia cometido crimes graves. Duke informou a seu chefe que falhou em ameaçar Mike da maneira dele. Depois que Milo ouviu isso, ele disse a Duke para ligar para Iris, que estava atualmente trabalhando em Nova York. No escritório de Mike, ele recebeu uma convidada, a mulher que veio ao seu escritório ontem para pedir ajuda para seu irmão, que estava prestes a receber a pena capital. Essa mulher voltou ao escritório de Mike porque seu irmão estava prestes a ir para a cadeira elétrica naquela noite. Como ela não encontrou nenhuma maneira de salvar seu irmão, ela pediu a Mike para acompanhá-la. Iris era uma mulher jovem e bonita. Ela havia recebido uma ligação de Milo que lhe disse para ir a Kingstown e fazer uma missão lá. À noite, Mike finalmente foi à prisão para testemunhar a execução do irmão da mulher. Além dos membros da família da vítima, também estavam na sala os membros da família do criminoso. Antes que a execução começasse, os policiais na sala de execução alertaram aqueles que estavam presentes para testemunhar a execução, para não gritar ou interromper o processo de execução. Eles ameaçaram dar uma sentença de 6 meses se o fizessem. Não muito tempo depois, o criminoso foi levado para a câmara de execução. Ele receberia uma injeção letal
como método de execução. Antes de executar o criminoso com a injeção letal, o diretor da prisão perguntou ao criminoso se ele tinha alguma última palavra a dizer antes de partir. Havia também um pastor na sala de execução para abençoar e orar pelo criminoso. Durante a execução, na verdade, o diretor da prisão poderia adiar a execução se houvesse alguma ligação do governador. Poucos minutos depois, um líquido foi injetado no corpo do criminoso. Após a execução terminar, Mike comprou uma cadeira para Bunny e foi à casa de Bunny. Bunny ficou feliz em receber a cadeira. Ele achou que Mike era realmente gentil e atencioso. Descobriu-se que o criminoso havia assassinado uma menina durante seu crime hediondo em outro lugar. Um traficante chamado Kenny estava misturando entorpecentes em sua van. Havia também um menino e sua mãe dentro da van. Não muito tempo depois, Kenny saiu do veículo e foi comprar algumas bebidas com seu carro. Mas antes de sair um incêndio por causa de uma guimba acesa, se espalhou e explodiu a van. Pouco depois disso, bombeiros e policiais chegaram ao local da explosão. Mike também foi até lá depois que Kyle o chamou. Eles descobriram que o dono da van era Kenny. Enquanto vasculhavam o local, ficaram chocados ao descobrir que havia o corpo de um menino queimado devido à explosão. O chefe de polícia também foi até o local. Ele se aproximou da equipe e disse que lhes daria 3 semanas para investigar o caso. Ele disse que chamaria outra equipe se aquela não conseguisse resolver o trabalho. Em outro lugar, Mike se encontrou com o líder de uma gangue chamada Duke. Mike perguntou a Duke sobre Kenny. Duke disse que Mike podia prender Kenny porque ele não era membro de sua gangue. Duke até desejou que os policiais executassem Kenny quando o encontrassem, depois de saber o que ele havia feito com a criança da van. Como líder respeitado de gangue, Mike antecipou que Kenny poderia procurar Duke em busca de ajuda e proteção. Por causa disso, pediu a Duke que o informasse se Kenny fizesse isso. Descobriu-se que Kenny estava se escondendo em algum lugar e arrependido do que havia feito. De manhã, Mike ainda estava dormindo no sofá quando Rebecca entrou em seu quarto e lhe trouxe uma xícara de café. Pouco depois de acordar e se preparar, ele recebeu seu primeiro convidado naquele dia, um homem chamado Carlos. Carlos foi ao quarto de Mike e disse a ele que seu sobrinho foi alvo da equipe SWAT na semana passada por causa de Mike. Mike estava preocupado que Carlos tivesse ido ao seu escritório para se vingar. Portanto, ele imediatamente pegou sua arma debaixo da mesa para se proteger, caso Carlos o atacasse. Mas inesperadamente, Carlos disse a Mike que concordava com o que ele fez a seu sobrinho, Ramos. Ele também disse que foi ao escritório de Mike para falar sobre Kenny. É revelado que ele havia feito um acordo com Kenny. Ele também planejava dar dinheiro a ele. Prometeu que informaria Mike quando Kenny fosse ao seu local pegar seu dinheiro, mas não queria que Mike contasse a ninguém sobre isso. Mike concordou em manter essa informação em segredo de todos. Antes de Carlos sair do quarto de Mike, ele disse que viu Kenny em um lugar chamado B-Yard. Mike ficou confuso ao ouvir isso porque fazia muito tempo desde que ele viu Kenny naquele lugar também. Em outro lugar, a equipe SWAT estava invadindo uma casa que era usada como acampamento base por um grupo de traficantes. De repente, um homem saiu de um quarto naquela casa e executou um polícia. Devido a esse incidente, o restante da equipe SWAT decidiu finalizar todos os criminosos que ainda estavam escondidos naquela casa. Quando Mike voltou para seu escritório, ficou surpreso ao encontrar Kenny lá. Kenny disse a ele que havia recebido ordens de Duke para se encontrar com ele pessoalmente. Para não perder nenhuma chance, Mike imediatamente pegou um bloqueador de volante de seu carro e acertou o fugitivo com ele. Quando Mike o atacou, Kenny admitiu que se arrependia de tudo o que havia feito. Mike disse a ele que não eram apenas os policiais que queriam ver ele sem vida, mas também seus subordinados, porque não queriam que os policiais continuassem seguindo eles. Ele disse que havia apenas uma opção para Kenny, que era se entregar à polícia. Ele disse que a polícia o protegeria como suspeito na casa segura fornecida para suspeitos até o início do julgamento. Se ele fizesse isso, também sugeriu que Kenny se declarasse culpado e o alertou para não apelar de sua sentença. Disse a Kenny para viver bem na prisão até morrer
e desejou que lhe dessem mais tempo para passar no pátio da prisão. Kenny finalmente foi à delegacia para se entregar à polícia. No escritório de Mike, ele descobriu que os policiais não protegeram Kenny como suspeito. Ele ficou muito decepcionado e zangado com eles por isso e se sentiu culpado porque foi ele quem sugeriu que Kenny se entregasse à polícia. Quando Kenny foi levado para sua cela, todos os prisioneiros o atacaram. Imediatamente após a execução de Kenny, seu corpo foi enterrado como indigente. Não houve membros da família ou amigos que compareceram ao enterro, apenas Mike, que compareceu ao enterro. Ele ainda se sentia muito culpado por fazer Kenny se entregar à polícia. Esse foi o recap dos 3 primeiros episódios da série de 2021 chamada Mayor of Kingstown. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.